Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Irajá. Nós continuamos estudando as lições da revista Compromisso e a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título O Mistério dos Atos de Deus. Nosso textuário encontra-se em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2. E o texto vai dizer o seguinte: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Lidar com os mistérios dos atos de Deus é algo difícil para nós. Pensar que sobre justos e injustos podem suceder as mesmas coisas é algo que às vezes nos soa um pouco incompatível. Parece que não é muito correto ou muito justo. Mas nós precisamos entender que Deus e somente Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe cada passo nosso. Mas mesmo assim, isso não nos coloca numa posição de meros atores. Mas nós temos sim uma posição muito importante e ativa em nossas vidas, pois Ele nos deu liberdade, discernimento e decisão sobre tudo que nós fazemos. Então, tudo que nós fizermos, nós viveremos as consequências ou aquilo que for decorrente de nossos atos. E o primeiro ponto da lição de hoje, ele fala sobre o lugar do sofrimento na vida humana, baseado nos capítulos 7 e 8 de Eclesiastes. O capítulo 7, verso 4, diz o seguinte: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Um texto como esse, olhado assim de uma maneira muito superficial, pode trazer a impressão de que o autor estaria exaltando o sofrimento, mas isso não é uma verdade. Ele não está exaltando o sofrimento. Ele está se referindo à sabedoria que envolve todo o processo de luto, todo o processo de dificuldade em nossas vidas. Todos nós passamos ou passaremos ou já passamos por momentos de dificuldades, momentos que não foram fáceis, momentos que não foram agradáveis. Mas a sabedoria, ela precisa estar presente em cada momento para que nós possamos ter uma vida melhor, para que nós possamos aprender a viver diante das diferenças, diante dos antagonismos da vida. O que é bom, e às vezes nós temos vivido um dia bom, outro dia nós estamos vivendo um dia mau. Entre o que é belo e o que não é, entre aquilo que é agradável e o que não é, nós precisamos de sabedoria, porque a vida, ela é um presente de Deus para nós e nós precisamos aprender a desfrutar dela. E ainda no capítulo 7, o verso 11 e 12, diz o seguinte: a sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Viver de maneira sábia traz preservação da vida. Isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso, saber que uma vez que nós estejamos vivendo segundo a sabedoria de Deus, isso preserva a nossa vida. Isso nos faz viver de uma maneira melhor. Então, a sabedoria é a base para uma vida melhor, para que eu e você tenhamos essa vida melhor. Segundo ponto da nossa lição vai dizer sobre os mistérios da vontade de Deus, baseado no capítulo 9 de Eclesiastes. E o verso 1 do capítulo 9 diz o seguinte: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Ninguém sabe o que nos espera. Tudo está nas mãos de Deus, mas o Senhor, Ele tem para nós um desejo de que vivamos
em santidade e em obediência. Isso tudo baseado no seu imenso amor. Deus, ele nos ama de uma maneira imensa, de uma maneira que não é possível nós medirmos. Mas aí sim, se nós vivemos de maneira sábia, de maneira santa e obediente, nós teremos uma vida melhor. 1 Pedro, o apóstolo vai dizer: sede santos. Isso no capítulo 1, verso 16, sede santos como eu sou santo. Ele está citando as palavras do Antigo Testamento. E uma vez que eu estou vivendo de maneira santa, de maneira obediente, isso faz com que o meu caminhar ele seja mais saudável. O meu caminhar ele passa a ser um caminhar onde eu posso desfrutar através da sabedoria e valorizar coisas boas, valorizar os bons relacionamentos, valorizar o bom tempo, aproveitando melhor o meu tempo, valorizar uma melhor convivência entre os irmãos. Tudo isso é muito importante para que nós tenhamos uma vida que esteja submetida à vontade de Deus. E ainda no capítulo 9, o verso 11, ele vai dizer o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ser bem-sucedido não é apenas uma questão de qualificação, não depende apenas de um esforço meu. O texto diz aqui que nem sempre são os velozes que vencem a corrida, nem sempre são os fortes que triunfam na guerra, mas eu preciso entender que para ser uma pessoa bem-sucedida, alguém que tem um bom viver, eu preciso aproveitar a minha vida de uma maneira como um todo, aproveitar todos os momentos, aproveitar as oportunidades, nós já temos falado sobre isso, entendendo que o Senhor ele se faz presente. E se eu percebo isso, eu posso confiar nele, ele que é o meu guia, ele que tem uma direção para a minha vida. E essa direção e esse cuidado fará com que ele haja em minha vida na hora certa. Nem sempre nós vamos entender os mistérios do Senhor, mas ele sempre estará agindo ao nosso favor. E o terceiro ponto, então, da nossa lição vai falar sobre a excelência da sabedoria, baseado em Eclesiastes capítulo 10. O verso 12 do capítulo 10 diz o seguinte: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem boas palavras, é uma pessoa que sabe dar uma palavra preciosa no momento adequado. Provérbios capítulo 25, verso 11, diz o seguinte: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra sábia, ela tem um momento certo. A palavra sábia, ela é adequada. Não adianta simplesmente falar a verdade. Nem sempre aquele que está falando uma verdade está agindo ou está falando com sabedoria. Mas sim, a palavra sábia, ela tem o momento e a ocasião adequada. O tolo, por sua vez, em oposição a esse conceito da sabedoria, é aquele que fala demais. O capítulo 10, versos 13 e 14 de Eclesiastes diz o seguinte: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O tolo é aquele que fala demais. E falar demais está associado aqui à ideia de imaturidade. O verso 13 chamou isso de loucura perversa. Ou seja, palavras loucas, palavras perversas. É possível sim vivermos uma vida excelente de sabedoria em nós. Uma vez que nós temos essa sabedoria baseada no Senhor, e aí sim, Ele vai nos dar o momento certo, a medida certa de falar, de andar e de agir dignamente. Tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna, baseado nos capítulos 11 e 12 de Eclesiastes. O capítulo 11, no verso 6, vai dizer que
Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Nós precisamos aprender a tirar proveito do nosso tempo. Aproveitar, como o texto disse aqui, plante de manhã, mas também ao entardecer. Remir o tempo é algo bom na nossa vida. Termos um tempo adequado, sabermos tirar proveito, isso sim é agir com sabedoria. Tirar proveito do tempo. Isso é agir com sabedoria todos os dias. E essa sabedoria, ela nos ensina em todas as áreas da nossa vida. O verso 1 do capítulo 11 vai dizer: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E esse texto ele está falando sobre investimentos. A sabedoria, ela me direciona a investir melhor o meu tempo, os meus recursos, a minha vida. E no tempo certo, ou seja, como ele diz aqui, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. No tempo certo, nós vamos obter retorno através do favor de Deus em nossas vidas quando nós estamos investindo certo. E esse capítulo é muito precioso. A partir do verso 7, eu estou no capítulo 11, a partir do verso 7, ele vai dar conselho aqui a jovens. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 9: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. A juventude é uma fase da vida onde muitos jovens pensam apenas em viver os momentos alegres e não estão refletindo sobre o amanhã. Por pensarem que há uma expectativa grande ainda de vida pela frente, há um entendimento, há o pensamento de que o que for feito de maneira errada ou de maneira não sábia hoje poderá ser corrigido ao longo da vida. Mas é interessante que, como o texto nos disse aqui, por todas essas coisas, ou seja, por tudo que for feito, Deus o trará a julgamento. Todas as nossas atitudes, elas terão uma consequência. Isso é algo que nós não podemos perder de vista. Temos sim que viver a juventude e todas as fases da nossa vida com alegria, sabendo que em todas as fases nós teremos consequências. Essa alegria não deve ficar apenas com os jovens, mas na maturidade. A maturidade, talvez algumas pessoas pensem que já não tem tantos motivos para ficar alegres ou para ter alegria, mas é possível sim viver uma vida alegre, viver uma vida boa na maturidade. Como? Olhando para o que Deus já fez na sua vida. Tantas coisas boas Deus já fez na nossa vida e nós às vezes perdemos tanto tempo olhando para as coisas ruins, deixando que essas situações ruins passem a gerir, passem a nos conduzir em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E aí isso é fruto de uma vida não madura, de uma vida não sábia. E aí o nosso viver não fica um viver agradável. Mas nós precisamos sim entender que em todas as fases da vida é possível que nós venhamos a desfrutar delas, mas com sabedoria. E caminhando então para a conclusão dessa nossa lição e também do estudo sobre o livro de Eclesiastes, nós precisamos perceber que o princípio da sabedoria é o temer a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, dignificá-lo em todos os meus atos, mas também é a obediência aos seus mandamentos, uma obediência à palavra. E isso fará diferença no meu viver. O meu viver será um viver mais agradável ao Senhor e um viver melhor também, um viver mostrando os frutos daquele que ama a Deus realmente. Nós não temos como entender os mistérios da vontade de Deus, mas nós podemos aceitá-lo na medida do seu amor, que é imenso. Deus tem um imenso amor por mim, Deus tem um imenso amor por você.
Então, que Deus te abençoe através desse estudo, que Deus te abençoe e que eu e você sejamos praticantes da palavra. E se você quer enviar o seu comentário ou a sua dúvida, faça isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Nós ficaremos muito felizes em poder conversar contigo. Mas antes de eu encerrar, eu quero orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, glorificado seja o Teu nome em nossas vidas. Dá-nos sabedoria no viver, dá-nos sabedoria no caminhar, no agir, naquilo que nós falamos. Em todos os momentos nós queremos ser pessoas sábias, entendendo que a base dessa sabedoria é o temor, que eu e cada irmão meu possamos temer a Ti em primeiro lugar. Essa é a base da nossa sabedoria, essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.